Meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, leremos do versículo 8 até o 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo eterno Deus, acabamos de ler a Tua palavra, vamos expô-la agora e suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é o terceiro domingo que nós estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos. E nesses versículos nós encontramos aqui, principalmente nos dois últimos versículos que nós lemos, nós encontramos a substância da fé cristã. Nós encontramos aqui, irmãos, o que temos de mais essencial na nossa doutrina e fé. No começo nós encontramos ainda algumas palavras introdutórias, porque quando a carta era escrita, alguém se dirige àquela que está recebendo com algumas palavras, saudades, lembramos momentos especiais. E aqui, de forma especial, nós vemos o apóstolo Paulo, um pastor, escrevendo à igreja que ele não conhecia, mostrando o seu amor, a sua preocupação. O apóstolo Paulo mostra a sua preocupação, o seu amor por aquela igreja. Aliás, se os irmãos olharem as outras cartas do apóstolo Paulo, ele orava pelos filipenses, pelos colossenses, as igrejas às quais ele escrevia. E depois, então, de ter se apresentado, vemos no versículo 8 a gratidão de Paulo a Deus pela igreja de Roma, e por uma razão clara que ele deixa aqui, quando ele diz, porque todo mundo estava sendo proclamada a fé daqueles irmãos. Em todo mundo estava sendo proclamada a fé daqueles irmãos. Porque a igreja de Roma era uma igreja que confiava em Deus, que cria no Senhor Jesus, e como todos os caminhos levavam a Roma, todos os caminhos também que saíam de Roma, a fé daqueles irmãos da igreja de Roma era conhecida
por todo o mundo, onde era chegado, então, as notícias de Roma. Meus amados irmãos, embora cidadão romano, por direito de nascimento, Paulo nunca tinha visto a cidade da qual ele era cidadão. Quão esplêndido seria o apóstolo Paulo visitar Roma e passar algum tempo ali. É por isso que nos versículos de 9 a 13, ele menciona o interesse de ir até aquela igreja. Ele menciona o desejo forte de estar com aqueles irmãos. Olha, irmãos, se eu não fui ainda a Roma, não foi por falta de interesse, eu tenho muita vontade de estar com vocês. Eu tenho muito interesse de estar com vocês. Eu tenho sido impedido até agora. Deus é testemunha de como eu oro por vocês, suplicando que Deus me proporcione ocasião oportuna para eu visitar os irmãos e ser útil como servo de Deus. Ou seja, como ele diz aqui, repartir algum dom espiritual. Ele espera não somente transmitir bênçãos àqueles irmãos de Roma, como também receber deles graças à comunhão que ele teria com aqueles irmãos. E quando ele menciona isso, irmãos, quando ele menciona o interesse pela igreja de Roma, essa disposição de ir até Roma, ele faz aqui uma ponte para entrar no tema principal da carta, que nós podemos chamar aqui o essencial da nossa doutrina e fé, que estão aí nos versículos 16 e 17. Mas vejam, irmãos, depois dele falar com muita veemência, o desejo de vê-los, o desejo de evangelizar Roma, de repartir com eles o dom espiritual, para que ali houvesse conforto mútuo, por intermédio da fé mútua. Depois de falar do impedimento que ele tinha de ir até Roma, ele afirma: quanto a mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também em Roma. Vejam como ele é enfático, irmãos. Estou pronto para ir a Roma. Eu peço a Deus que me proporcione a ocasião oportuna, porque o meu coração deseja muito evangelizar a cidade de Roma. Irmãos, eu convido aos irmãos desses minutos que nós estaremos aqui expondo essa carta, a nós considerarmos essa porção da palavra de Deus para responder uma pergunta fundamental aqui. Então, esse é o objetivo nesta noite, será responder a seguinte pergunta: por que o apóstolo Paulo afirma isto? Ou o que o levou a afirmar esse desejo grande de ir até Roma? Ou o que levou a fazer esta afirmação que ele estava pronto a ir a Roma pregar o evangelho? Eu creio, irmãos, que de maneira geral, nós temos aqui do apóstolo Paulo, nesses versículos, nós temos algumas respostas a essa pergunta. E a primeira está no versículo 14. Porque Paulo estava pronto para ir a Roma, irmãos. Ele responde: porque eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aqui está a primeira resposta, irmãos. Paulo tinha uma certa sensação, essa obrigação, ele se sentia devedor. Eu devo isso àquela igreja, eu devo isso àquela cidade. Eu devo isso àquela cidade. Não é um favor, não é porque receberei algum tipo de benefício, mas estou constrangido a fazer isso. Eu me sinto devedor. E aqui ele expõe tanto a bárbaros
tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. A história, meus amados irmãos, mostra que o mundo naquela época era dividido em dois grupos, dependendo de quem dividia os grupos. Os judeus, por exemplo, ele dividia o mundo entre os judeus e os gentios. Já os romanos, eles dividiam o mundo em romanos, gregos e bárbaros. Os irmãos sabem que na história os bárbaros eram aqueles que os gregos consideravam iletrados, aquelas pessoas que não tinham educação, não tinham cultura. Aliás, o bárbaro, essa palavra bárbaro, vem do grego barbaroi. Afinal de contas, irmãos, é uma palavra que provavelmente arremedava o som ininteligível das línguas estrangeiras. Bárbaro é uma onomatopeia, é aquela palavra, é uma figura de linguagem na qual se reproduz um som por meio de fonemas. Por exemplo, tic-tac. Tic-tac é uma palavra onomatopeia que veio do som do relógio, que fica tic-tac, tic-tac, e a partir desse som, então, é criada uma palavra. Outra palavra que nós conhecemos é o clique. O clique é uma palavra que vem a partir do barulho ali, do som. Quando você clica em alguma coisa, então vem a palavra clique. E bárbaro, irmãos, para o grego, para o culto, para o letrado, para o estudioso, para o grego, ouvir o bárbaro falar, o que ele ouvia do bárbaro? Ele ouvia bar, coisas que ele não entendia. E a partir desse fonema foi dado, então, o nome aos bárbaros, aquelas pessoas que eram iletradas, que não tinham educação, não tinham cultura nenhuma. E embora nós sabemos, irmãos, do grande poder de Roma, capital do Império Romano naquela época, várias regiões eram dominadas pelos romanos. A cultura presente nos romanos era o grego. Era o grego que era falado, era a cultura que predominava, era a cultura mais destacada que surgiu a partir da investida de Alexandre o Grande, alguns séculos antes de Jesus Cristo. Alexandre o Grande, que conquistou grande parte do mundo, e com isso veio a cultura helênica, a cultura grega. Mas, meus amados irmãos, era claro para o apóstolo Paulo que, apesar de toda aquela sabedoria do romano, apesar de toda aquela cultura do romano, aquela cultura grega, ele não era melhor espiritualmente do que os bárbaros. E todos precisavam do evangelho. Gregos, bárbaros, judeus. Paulo deixa muito claro aqui que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos necessitavam do evangelho. É por isso que Paulo, vocês sabem por que eu estou pronto a ir a Roma pregar o evangelho? Porque tanto esses iletrados, tantos esses que se dizem conhecedores da cultura, esses conhecedores da filosofia, do conhecimento, todos eles precisam do evangelho. Todos eles precisam do evangelho. Eu devo isso a eles. Eu devo isso a eles. Tanto a sábios como a ignorante. Veja o que Paulo faz aqui, essa distinção. Ele quer dizer que, independentemente da capacidade cultural, da capacidade intelectual, sejam sábios de níveis elevados de cultura, ou mesmo iletrados, analfabetos, todos precisam do evangelho. No que diz respeito ao espiritual, eles estão perdidos.
eles estão perdidos e precisam do Evangelho. A melhor maneira, eu gostaria de trazer uma ilustração para os irmãos, uma ilustração que é muito familiar para os irmãos. Imagine os irmãos que surge uma grande epidemia no mundo. E essa epidemia no mundo, ela vem se alastrando, proporções grandiosas de morte, contaminou toda a raça humana. Diferente da Covid, essa epidemia contaminou a todos, todos foram contaminados, e cientistas buscam um remédio para essa epidemia. Todos se dedicam ali a buscar uma fórmula, uma receita para curar aquela coisa que estava causando morte em toda a raça humana. E de uma hora para outra, uma pessoa, ela recebe uma fórmula e é curada. E essa pessoa, então, meus amados irmãos, ela contempla a grande multidão da humanidade. E ela contempla o número de pessoas que vai morrendo a cada dia, porque essa doença, ela não ataca somente pobres ou ricos, sábios ou analfabetos, pessoas que moram na Grécia ou na Itália, não interessa, todos estão contaminados e todos estão morrendo. E essa pessoa foi curada e ela se sente devedora para levar essa fórmula da cura às outras pessoas. Paulo se via assim, irmãos. Paulo conheceu a graça de Deus, Paulo conheceu o evangelho salvífico de Cristo Jesus e ele se sentia devedor, tanto a gregos como a bárbaros, sábios ou analfabetos, ele se sentia devedor. Alguém já disse, irmãos, que o evangelho, o evangelizar, é um mendigo dizendo a outro onde ele encontrou pão. Vocês imaginem um mendigo nessa noite fria de São Paulo, jogado à rua e, de repente, morrendo de fome, encontra um lugar onde pão é dado de graça. E ele, então, ele farta ali a sua fome, ele come o pão, ele é alimentado. E o que ele faria, irmãos? Certamente ele estaria correndo aos seus amigos, seus companheiros, dizendo: olha, eu encontrei pão, eu sei onde fartar a nossa fome. Era assim que Paulo se sentia, irmãos. Um devedor. Ele se sente devedor porque ele recebeu gratuitamente de Deus a salvação. De graça recebestes, de graça dai. E Paulo, ele se sentia assim, devedor, não egoísta, não olhando para o seu próprio umbigo, mas olhando para os outros que estão condenados, estão perdidos, sábios e letrados, todos perdidos, longe de Deus. E Paulo se sentia, então, um devedor. Porque Paulo estava pronto para ir para Roma, irmãos? Outra resposta está aí no versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho. Quando nós lemos esses versículos, irmãos, esse versículo, nós ficamos imaginando por que Paulo colocou desse jeito. Por que Paulo expressou dessa maneira, nesses termos? Não me envergonho do Evangelho. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, ele está usando uma figura de linguagem conhecida como itote ou itote, que é nada mais, nada menos que afirmar alguma coisa negando o contrário. É isso que Paulo está fazendo aqui. Porque Paulo, ele poderia dizer: olha, eu tenho honra do Evangelho, eu amo o Evangelho para mim é tudo.
Mas Paulo ele faz de uma maneira diferente aqui. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, e como eu disse, Paulo se vangloriava do Evangelho. Paulo, ele se gloria do Evangelho. Paulo morreria pelo Evangelho. E como ele morreu? Como a história mostra, Paulo morreu pelo Evangelho. Mas, meus amados irmãos, para ele afirmar dessa forma, para ele optar, falando dessa maneira, é por razões que nós podemos compreender. Razões, porque a natureza do Evangelho, irmãos, a natureza do Evangelho é alguma coisa que com muita facilidade traz menosprezo, traz descrédito, humanamente falando, irmãos. Se nós pararmos um pouco aqui para analisarmos por que Paulo estava se propondo ir a Roma, como ele afirma aqui de forma enfática, o que significava ele ir a Roma pregar o Evangelho, aquela cidade enorme, aquela cidade cheia de poder, de pessoas abastadas, filósofos, escolas de sabedoria. O que ele ia fazer ali, irmãos? O que Paulo ia fazer ali? O apóstolo Paulo, irmãos, ia a Roma pregar um filho de um carpinteiro, que se tornou carpinteiro. Ele ia anunciar que ele nasceu, esse carpinteiro nasceu numa manjedoura emprestada. Ele ia anunciar que essa criança, ela nasceu numa cidade sem relevância alguma, chamada Belém. Ele ia anunciar que essa criança foi perseguida, e depois de uma vida peregrinando, dormindo ao relento, ele foi morto numa cruz, que era uma morte vergonhosa na época, e anunciar que ele era o Salvador do mundo. Era isso que Paulo ia fazer em Roma. E as pessoas, meus amados irmãos, elas iam rir, como muitas vezes elas fazem hoje em dia também. Elas iam rir. E eles iam dizer: olha, é uma loucura sugerir que nós, romanos, estudiosos, em escolas de sabedoria, filósofos, nós vamos aqui receber essa mensagem de que um carpinteiro é o Salvador do mundo. Irmãos, se Paulo pregasse filosofia, não precisava dizer que não se envergonha do Evangelho, porque as pessoas elas iam gostar. Se Paulo pregasse aquelas soluções lógicas, assunto de raciocínio lógico, as pessoas iam gostar. Se Paulo, como foi o caso de Paulo na Grécia, quando ele pregou no Areópago, lá em Atos 17, os irmãos conhecem bem do que fala o texto, quando Paulo falava que Deus dava vida, nele nós nos movemos. Aquelas pessoas pensavam que Paulo estava falando ali de filosofia, estavam gostando. De repente, Paulo passa a falar de ressurreição. E aí aquelas pessoas disseram: o que esse tagarela está falando? Está lá no original, irmão. O que esse tagarela está falando? E diz o texto que eles não estavam nem aí para a pregação do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, prestem bem atenção, irmãos. Quando o Evangelho de Deus, ele é pregado de forma fiel à Bíblia, não como uma filosofia, não como sons suaves no ouvido de pessoas que querem ouvir coisas que satisfaçam a sua própria natureza. Não como uma linguagem erudita para entreter uma congregação,
para aqueles que gostam de uma mensagem elaborada. Ou se o evangelho, meus amados irmãos, for pregado, como muitas vezes nós vimos nos dias de hoje, olha, se você está tristinho, se você está doentinho, vem aqui que nós vamos achar a solução para a sua vida. Se você está com a sua conta bancária, está com problema no Serasa, vem aqui que nós vamos resolver o seu problema. Meus amados irmãos, quando o evangelho, entre aspas, é pregado dessa maneira, humanamente, não traz vergonha nenhuma para aquele que prega. Mas pregar o evangelho como ele é, fiel à palavra, nós vamos passar por momentos desafiadores. Nós sabemos que muitos jovens, eles estão passando por momentos de situação complicadas nas universidades quando falam de Cristo, nessa sociedade tão distante de Cristo Jesus, nessa sociedade tão distante de Deus, do Criador. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho é alguma coisa tão avessa ao gosto do homem. Foi Paulo que disse que nos últimos tempos as pessoas querem ouvir coisas boas, agradáveis aos seus ouvidos. Paulo disse isso, mas aqui ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Por mais absurda essa mensagem pareça, por mais absurda que essa mensagem pareça, eu não me envergonho do Evangelho. Aliás, foi o apóstolo Paulo que disse, escrevendo aos Coríntios, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Meus irmãos, ele passa a apresentar aqui a sua terceira resposta. Por que ele estava pronto para ir para Roma? Está aí no versículo 16 ainda. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós temos aqui a terceira resposta, irmãos, que completa a segunda resposta. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando Paulo fala aqui do primeiro judeu, irmãos, ele está falando aqui historicamente. Os oráculos de Deus foram entregues historicamente, primeiramente, aos judeus. Jesus era judeu, Jesus é judeu. Ele veio ao mundo no povo judeu. Então, Paulo fala que, historicamente, primeiro aos judeus, mas não era para permanecer entre os judeus somente. Hoje mesmo eu disse na minha classe de catecúmenos que porque Jesus veio para os que eram seus e os seus não aceitaram, rejeitaram Jesus. E pode para muita gente parecer que diante daquilo ali, Deus então faz um plano B. Olha, já que os judeus não aceitaram, então vamos... Não, irmãos. Deus já tinha estabelecido a sua história antes da fundação do mundo.
Nós sabemos disso. O Messias, ele veio da descendência de Davi, dos judeus, então o evangelho, historicamente, veio primeiramente para os judeus, mas não era para permanecer somente entre os judeus, e hoje nós sabemos, temos irmãos crentes em toda a parte do mundo, pessoas que foram expostas ao evangelho, e o Espírito Santo ali converteu essas pessoas e hoje são nossos irmãos em Cristo Jesus. E Paulo, então, ele diz, olha, creiam-me, creiam-me. Eu não tenho motivo para ficar envergonhado do evangelho que prego. Por quê? Porque ele é o poderoso meio. O evangelho é o poderoso meio para que as pessoas sejam salvas. Ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e do gentio também. Irmãos, Paulo tinha o desejo de pregar em Roma porque ele sabia que o evangelho era o poder para salvar os gregos, os bárbaros, o mais iletrado da cidade, quanto mais preparado socialmente, intelectualmente, porque é poder de Deus, não é poder de homens, irmãos. Às vezes nós ficamos indecisos, ficamos bem intimidados em falar do evangelho, como se fosse poder nosso, como se fosse poder ou algo que sai da nossa vida de converter as pessoas. Cristo mandou que nós anunciássemos o evangelho, irmãos. Quem vai converter é o Espírito Santo, e Paulo sabia disso. Alguém poderoso, a terceira pessoa da Trindade, aquela que confirma o evangelho pregado, o evangelho anunciado. Não é uma boa nova, irmãos, o evangelho não é uma boa nova afirmando o que o homem deve fazer para ser salvo, mas é uma boa nova afirmando o que Deus já fez para nós sermos salvos. É Deus quem salva, é Ele quem faz, é poder de Deus. E aí nós chegamos, irmãos, à última resposta de Paulo. Por que ele estava pronto para ir para Roma? Ele responde no versículo 17, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele cita aqui Abacuque. É a essência do evangelho, irmãos. Vejam que Paulo, aqui, ele fala da forma condensada, a essência do evangelho, a mensagem crucial, fundamental do evangelho, principalmente na questão que diz respeito à justiça de Deus. Como é que nós nos apresentamos justos diante de Deus, irmãos? Como é que nós nos apresentamos justos diante de um Deus santo, que não permite pecado? Como é que nós nos apresentamos justos diante de Deus? Aquela questão que tanto incomodava Lutero, o reformador que vivia sofrendo por causa da questão da justiça de Deus. E Paulo então diz, a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá por fé, justiça que é conferida ao homem pela fé. De fé que vem de Deus, a fé que o homem pode expressar em Cristo Jesus. Vejam quantas palavras, se os irmãos começarem a ler aqui, desde o primeiro versículo, vão ver quantas palavras fé existem desde o primeiro versículo. Não é por acaso, irmãos. Não é por acaso, é a grande resposta ao homem caído e morto espiritualmente, porque a salvação não é por meio de flagelo, a salvação não é por meio de boas obras, não é através de indulgência, não é através de meios próprios. A justiça de Deus
é aquela justiça que é conferida ao pecador quando ele crê, mediante a fé. Essa é a essência do Evangelho. O que as pessoas precisam saber, irmãos, é que o Evangelho são as boas novas de salvação, é a mensagem que esclarece que o homem ele não pode alcançar a salvação pela natureza, pelo esse esplendor que nós somos expostos, essa natureza que expressa o Criador, mas ela não é a forma que nós temos a salvação, irmãos. Ela não revela essa única fórmula de salvação dada por Deus para a raça humana perdida. O salário do pecado é a morte, a separação do homem de Deus. O homem pode estar aqui neste mundo, curtindo a vida, comendo, trabalhando, dando-se em casamento, vivendo, mas sem Cristo ele está longe de Deus. Sem Cristo ele está morto espiritualmente, ele está perdido. E o Evangelho, meus amados irmãos, é o poder de Deus para a salvação dessa morte e do domínio do pecado. É no Evangelho, não através de imagens, de leitura de mão, de prazeres, de indulgências, mas através de Cristo Jesus. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós não cansamos de conhecer o poder do Evangelho. A cada dia que nós trilhamos a vida cristã, nós temos conhecido a cada dia experiências de irmãos conhecidos que são sustentados, são transformados pelo poder do Evangelho. Essas coisas que nós acabamos de considerar aqui, elas foram ditas, irmãos, nada mais, nada menos, por aquele Saulo de Tarso, aquele homem que era um fariseu arrogante, era um fariseu pretensioso que achava que estava fazendo favor a Deus, perseguindo os crentes e lançando-os na cadeia. Mas o poder de Deus transformou aquele homem. Aquele homem foi transformado pelo poder do Evangelho. E de um fariseu endurecido, cheio de mágoa no coração, cheio de ódio, agora um homem apaixonado pelo Evangelho. Um homem que desejava expandir o reino de Deus. Um homem que dava a sua vida pelo Evangelho. Envolvido, dedicado no reino de Deus, que se sentia devedor por causa do Evangelho. O Evangelho faz isso, irmãos. O Evangelho faz isso. Transforma as pessoas. Mudança de vida, mudança de famílias. Famílias inteiras são transformadas pelo poder do Evangelho. E eu queria que você crescesse hoje nesse Evangelho. Você que já foi transformado pelo Evangelho, a cada dia você é fortalecido por esse Evangelho. Não deixe, por isso que Paulo, na sua introdução, ele diz: olha, eu oro por vocês, eu estou atento à vida de vocês, porque eu quero que vocês progridam mais, cresçam mais no Evangelho, porque para quem conhece a Cristo, cada dia
nessa comunhão na igreja, cada dia em momentos de oração, na leitura da palavra, o Evangelho vai nos fortalecendo, vai nos deixando mais fortes em Cristo Jesus. Mas para você que não conhece o Evangelho, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você está perdido. Você vai para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Você vai para o inferno se você não crer e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O Evangelho, meus amados irmãos, pode transformar vidas, tirar o coração de pedra, tirar o coração de mágoa, de culpa, de ressentimento, de raiva com Deus, para um coração cheio de paz, um coração cheio de amor, como nós lemos aqui no início do culto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que cada vez mais amemos esse Evangelho. Cada vez mais vivamos esse Evangelho. E cada vez mais levemos aos perdidos, aos famintos, esse pão, o pão da vida, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.